Vamos falar ao vivo com a repórter Ana Paula Neves, que está no Fórum de Santana e nos traz as primeiras informações. Olá, Ana Paula, bom dia. Recomeçou o julgamento? Oi, Celso, ainda não. Eu estou com o advogado Ricardo Martins, que defende o casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Doutor, o senhor falou agora com a imprensa. Quais são as suas declarações? Porque hoje é um dia muito decisivo para esse julgamento. De forma absolutamente sucinta, o que eu venho dizendo aqui e disse ali para os demais repórteres é que não há absolutamente nenhuma prova pericial, não há absolutamente nenhuma prova testemunhal. O próprio doutor Sembranelli recentemente deu uma entrevista, volto a dizer, para o SPTV, afirmando categoricamente que não existia prova pericial, que não existia prova alguma. Ou seja, senhores, nós estamos aqui diante de um caso tão complexo, diante de um caso tão difícil, tão propalado midiaticamente, sem que haja uma prova o suficiente para condenar o casal. Eu acredito que seja exagerar demais. Eu acredito que seja pedir aquilo que não é possível se ter. Ontem, no depoimento do Alexandre Nardoni e da Ana Jatobá, várias pessoas estiveram presentes acompanhando esses dois relatos e alguns até disseram, doutor, que eles poderiam ter sido orientados pelos advogados porque o Alexandre disse muitas vezes que não se lembrava do que tinha acontecido, de declarações que ele tinha dado à polícia à época do fato. Foi orientação de vocês mesmo? Em absoluto. Volto a dizer, acabei de dizer isso para uma repórter aqui. E aí, cabe a mim aqui frisar uma frase dita pela própria Ana quando foi perguntada se tinha lido o depoimento. E ela diz o seguinte: eu não preciso decorar nada. Ou seja, ela viveu tudo aquilo. Ela não precisa ter que decorar, não precisa ter que ser orientada por advogado. Porque tudo aquilo que foi dito na fase inquisitória, na fase judicial e agora aqui na presença dos jurados foi a pura verdade, aquilo que eles viveram, aquilo que eles passaram. Não há absolutamente nenhum tipo de orientação no sentido de dizer o que dizer. Nós percebemos uma mudança também na postura da defesa, e eu digo isso do Dr. Roberto Podval, que no início se mostrava mais confiante e agora até evita falar com jornalistas, nem concede mais entrevistas. Ontem até falou, mas num outro tom. Doutor, o senhor não estava na equipe no início dessa mudança, quando saiu o advogado Marco Paulo Levorin e entrou o advogado Roberto Podval. Por que o senhor foi reintegrado à equipe? Eu sempre me mantive muito confiante por ter vivenciado o caso. Diferentemente, quando a gente faz uma leitura, diferentemente quando a gente estuda um processo. Não que não tenhamos capacidade quando lemos, mas quando vivenciamos, a propriedade é muito maior. E eu posso dizer para a senhora, posso dizer para todos que estão me ouvindo, eu não tenho dúvida sobre isso. Eu não tenho dúvida. E a sociedade, ela precisa clamar por justiça, mas pela verdadeira justiça, e não em cima de pessoas absolutamente inocentes e com base em informações absolutamente desencontradas, informações que não têm respaldo no processo, informações que não coadunam com a verdade. Ontem, a senhora não sei se esteve no interrogatório, não sei se acompanhou, mas pôde perceber a veracidade da fala deles, a sincronia, a coerência, tudo que foi dito por eles. Desde o primeiro momento até o momento de ontem não há uma divergência sequer. O que há é algumas perguntas que não foram feitas lá atrás e que agora foram feitas. Se isso for divergências, desculpe-me. Como que é possível eu imaginar o que será perguntado para que eu tenha que dizer para que não haja uma divergência? Não tem sentido. Vocês conversaram ontem com os réus, a última pergunta para que o senhor entre e seja dado início a essa sessão. Vocês conversaram com Alexandre Nardoni e Ana Jatobá ontem, depois dos depoimentos? Ele apenas me deu um abraço muito emocionado, chorando, assim como também a Ana me deu um abraço muito emocionada e muito chorando. Foi apenas esse o contato que tive. Eu não cheguei a ir até a carceragem, de lá eu já fui para casa descansar, para que hoje iniciaremos um ótimo trabalho. Tá bem, muito obrigada, viu, pela entrevista. Celso Zucatelli, falamos ao vivo agora com o Ricardo Martins, um dos advogados de defesa de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Ele subindo terá início, portanto, esse dia decisivo do julgamento do casal, e hoje o Conselho de Sentença vai dar o veredito, culpados ou inocentes pelo assassinato de Isabela Nardoni. Zucatelli. Ana Paula, para a gente poder dividir com o telespectador, quais serão os procedimentos hoje? O que acontece a partir de agora? Agora teremos a explanação da promotoria, depois da defesa, pode haver uma réplica, pode haver uma tréplica. Explique para a gente o que acontece agora.
Exato. Primeiro começa a falar o promotor Francisco Sembranelli, ele mostra toda a acusação que foi feita, o processo, tudo que foi angariado de provas durante todo esse tempo, explica tudo isso aos jurados por cerca de 2h30, 3 horas. Depois há direito à réplica, que é a defesa do casal. Então, os defensores, no caso, Roberto Podval, até o Dr. Ricardo Martins também, explanam com os jurados e falam da versão deles a respeito do caso e de tudo que foi apontado pelo promotor Francisco Sembranelli. Em seguida, vem a tréplica, que é mais uma vez o direito de resposta de Francisco Sembranelli. Então, para que fique muito claro, promotoria fala, depois defesa fala, retrucando o que a promotoria disse e depois a promotoria encerra a explanação se defendendo novamente. Aí recomeçam os trabalhos novamente nessa sequência com defesa, agora invertendo defesa, promotoria e defesa de novo. Então a ideia é que isso se estenda por pelo menos 9, 10 horas seguidas, viu, Zucatelli? Porque não pode haver uma interrupção. E ao final desses trabalhos, aí sim os 7 jurados vão para a sala secreta e ali eles respondem a vários quesitos individualmente perguntados. Então um jurado não sabe o que o outro vai responder e o juiz não tem interferência nenhuma em relação a isso. Esses jurados respondem a esses quesitos com o primeiro quesito. O jurado, você absolve o réu? Aí o jurado responde sim ou não, em alternativas, e aí, se somadas essas alternativas, eles entregam tudo isso ao juiz. O juiz faz o balanço, então, de quantos absolveram os réus, quantos condenaram, e ali ele profere a sentença e também determina a pena. O juiz só vai determinar a pena. Digamos que o casal seja condenado, então só o Alexandre condenado, por exemplo, e os réus digam ali que o Alexandre usou de meio torpe, meio cruel para matar a Isabela e que ele jogou a menina da janela, todos os quesitos que foram ditos. Aí eles anotam tudo isso e o juiz, então, determina a pena, que pode chegar a mais de 30 anos de prisão para cada um, caso isso seja especificado, e depois ele pronuncia essa sentença no plenário do júri para que todos tenham conhecimento. Então, nem os jurados, o Catelli, sabem ao certo se vão absolver ou condenar os acusados. Eles dão votos que são votos individuais. Agora, o restante do corpo de jurados, o resto do conselho de sentença, também só vai conhecer a determinação ali que foi por eles indicada no momento em que o juiz disser isso em alto e bom tom, na frente dos réus, do promotor, do advogado de defesa e também de todo o público ali presente. Mas é hoje o dia em que o Brasil vai saber se Alexandre Nardoni e Ana Jatobá são de fato os assassinos da menina Isabela.